sejam todos bem-vindos ao nosso canal Luz Estrela Guia. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que é os animais andando em círculo nos seus bandos, né? Foi noticiado o ano passado e também desde 2018 as pessoas têm feito algumas filmagens nas suas fazendas, onde moram, em países como a Mongólia, a China, a Rússia, na Europa, e esse fenômeno acabou nos intrigando. Por que será que esses animais andam em bandos, não é? Alguns deles, as ovelhas, aves, renas, animais marinhos também, né? Então fica aquela pergunta: o que pode ser isso? Será que é o apocalipse, né? Será que é um sinal do fim dos tempos, né? Pode ser um vulcão que está em erupção e está causando alguma interferência no habitat dos animais, na natureza, efeitos climáticos, né? Será que é alguma bactéria, alguma doença que está no ar, né? Algum agrotóxico na alimentação? Será que podem ser efeitos magnéticos da Terra? 5G, né? Alguns experimentos nucleares. O que será que pode ser, né? Então essas perguntas todas, as pessoas ficam sempre fazendo, conversando, mas não conseguem chegar a uma conclusão, né? Então eu vou aqui neste vídeo falar um pouco sobre as possíveis teorias, as possibilidades que podem estar causando esse comportamento dos nossos irmãozinhos, dos nossos animais que vivem conosco aqui na Terra, né? Então, pessoal, desde 2018 foram detectados essa movimentação, e o pessoal acaba fazendo filmagens, né, e colocando na internet para que todos possam compartilhar, né, e dar suas opiniões. Um dos casos mais conhecidos, né, que foi o caso das ovelhas, né, que estavam andando em círculo lá na Mongólia, lá bem próximo da China, né, e começaram a pipocar em outros lugares também. Então, as pessoas começaram a se perguntar, né, o que será que está acontecendo, né? E vamos passar aqui algumas explicações, tá? Uma delas, primeiro a mídia tradicional vem dar aquela explicação sensacionalista e sempre causando pavor, causando medo, né? Então já falaram que pode ser indícios aí de um tsunami que está para chegar, furacões, desastres, né, que os animais estão avisando. Então, assim, sempre falando de uma forma negativa e desastrosa para a humanidade, tá? Essa é a opinião de algumas mídias aí. Então, fiquem atentos e não entrem nessa energia, né? Um outro ponto que tem se falado bastante também em relação à saúde dos animais, né? Tem uma bactéria, né, que chama uma doença, né, que chama listeriose, que é uma bactéria encontrada no solo e ela causa uma inflamação no cérebro, uma das partes aqui, né, do cérebro dos animais, um dos lados do cérebro, e aí causa esse efeito dos animais ficarem andando somente para um lado. Essa é uma das teorias. Mas as pessoas não acreditam muito nela porque esse evento que aconteceu com as ovelhas, elas ficaram circulando durante 12 dias. E essa bactéria, quando ela se manifesta nos animais, os animais duram poucos dias, aí já logo vem a óbito,
né? Então essa teoria não está sendo muito aceita, né? Pelo menos pelos estudiosos da área, pessoas que lidam com animais, né? Não acreditam muito nessa possibilidade. Outra possibilidade que chama-se zoocose, né? É quando um animal fica muito estressado ali no bando que ele vive, né? Então ele acaba como se fosse uma fuga, né? Eles começam a andar em bandos ali pelo excesso de estresse, né? Inclusive até as formigas costumam ter esse comportamento e elas, por serem cegas, elas liberam ali uma substância que é uma comunicação entre elas, e quando esse excesso dessa substância é liberada, elas acabam andando em círculo e acabam todas ali morrendo, né? Outro sinal são os sinais da própria Terra, do planeta Terra, essas mudanças climáticas que estão tendo, né? A própria ressonância Schumann, que são a frequência do planeta Terra que está sendo modificada, né? Nós estamos recebendo muitos picos de luz vindo do Sol, do grande Sol central da galáxia para o planeta, né? Então o planeta está tendo reações, assim como nós, seres humanos. Eu tenho até um vídeo no canal falando sobre a ressonância Schumann. Então os polos da Terra foram detectados também que estão mudando, né? Então, assim, alguns efeitos energéticos da frequência do planeta Terra estão causando essas alterações no planeta. Outra explicação também dada pelos pesquisadores, né, falando que os animais eles costumam se orientar quando eles vão fazer alguma mudança de rota ou eles vão migrar de uma área para outra, eles costumam também andar em forma de círculo para poder achar o norte magnético da Terra. E é como se fosse uma bússola para eles, para saberem aonde que está o norte. E assim, quando eles identificam, eles costumam partir em direção ao norte, tá? Normalmente as aves costumam usar muito esse tipo de recurso, tá? E na verdade os animais eles sempre conseguem antecipar alguns eventos climáticos, eventos da natureza antes de nós humanos, né? Então até quando vai chover, quando vai ter uma tempestade muito forte, né? Os animais normalmente eles já se preparam, eles fogem para lugares mais calmos, mais tranquilos, antes desses eventos climáticos chegarem até eles, né? Eles têm essa percepção mais aguçada do que o ser humano. O ser humano não consegue, poucas pessoas têm essa capacidade de poder identificar isso, né? Os animais também marinhos têm tido esse comportamento, né? Inclusive tem uma reportagem na internet, eu vou até deixar aqui para vocês um vídeo, né? O site é Olhar Animal, e ele fala justamente, os pesquisadores fizeram até uma reportagem, né? Foi feito nesse canal, falando sobre esses movimentos de alguns animais, baleias, tubarões, lobos marinhos, algumas tartarugas. Eles começaram a estudar esses animais e alguns deles, os pesquisadores notaram que em determinados eventos eles faziam esses movimentos circulares. As baleias, por exemplo, quando faziam grandes mergulhos em torno de 700 metros de profundidade, quando elas iam nessa profundidade, elas faziam esse movimento. Já as tartarugas já faziam
esses movimentos circulares com aproximadamente 1 metro, né? Então cada animal tem o seu método, né, de se expressar em relação a esses movimentos circulares, tá? Outra explicação, pessoal, é em relação aos movimentos, agora falando mais do universo, né? No universo, os movimentos eles são cíclicos, né? Eles não são lineares, como a gente utiliza aqui na Terra, né? O linear seria aí um presente, passado e futuro, né? Uma linha reta. Não, ele acontece, os eventos acontecem de forma cíclica, né? Então, nós podemos observar também os próprios planetas, né, que são circulares, né? O Sol, a galáxia, né? Que simboliza, né, o próprio universo, esse círculo, ele simboliza também a perfeição, né? Simboliza o universo, né? Um outro ponto também espiritual, entrando mais agora no campo espiritual, né, para os celtas, né, o povo celta, os círculos, eles eram símbolos, né, de proteção para o seu povo. Eles utilizavam também os círculos mágicos, né, principalmente outros povos. É muito utilizado, né, o círculo mágico, né, para quem é do mundo místico, utiliza muito o círculo mágico para fazer ali os seus trabalhos, né, fazer ali trabalhar a sua fé, né, com a natureza, os seus rituais, né. Isso alguns utilizam para o bem, outros utilizam para o mal, infelizmente, né. Mas todos eles utilizam o círculo, né, nas orações, nas igrejas, né, nos templos, né, o pessoal se reúne sempre de mãos dadas ali, né, então fazendo aquele círculo, aquela corrente de oração, né. Então o círculo ele está presente na humanidade desde os tempos mais remotos, né. Na numerologia, por exemplo, né, o número 0, que representa o círculo, tem a representação de Deus, do nosso Criador. Porque ele não tem você não sabe onde é o começo e nem aonde é o fim, né? Então, também é representado, tem a representação do nosso Criador, né? O círculo, o número 0, né? Na numerologia. Desde 2018 começaram a ter esses eventos dos animais, né? Andando em círculo, tudo. E como o nosso canal aqui trabalha muito também a questão da espiritualidade, então eu particularmente, né, e todos aqui do nosso canal Luz Estrela Guia acreditamos que esses eventos eles têm sim uma mensagem, né? Os animais eles sempre trazem mensagens para nós. A própria natureza ela tem o seu modo de trabalhar independente da humanidade, né? A natureza ela é muito sábia. Por exemplo, as árvores, as plantas, as ervas, né? Elas convivem num espaço, cada um com o seu tamanho, cada um, né, com a sua potência, cada uma delas à sua maneira, e nenhuma delas invadem o espaço umas das outras, elas vivem em harmonia, diferente dos seres humanos, né? Então temos muitos exemplos que a natureza pode nos trazer, né? Os pássaros, as aves vêm nos trazer muito a questão da liberdade, né? Vêm mostrar para nós a liberdade. Os animais, a alimentação dos animais, principalmente aqueles que vivem na selva, que vivem ali na natureza, sem contato com os seres humanos, eles se alimentam de forma equilibrada, né? Observe que os animais eles não têm excesso de peso, né?
ou falta de peso, normalmente eles são equilibrados, eles são fortes, né? Então a natureza mostra para nós esse equilíbrio, né? O amor que os animais têm pelos seus filhos, né? Os gatinhos, os cachorros, né? Os leões, os tigres, enfim, todos eles, né? Eles amamentam, né, os seus filhos, eles cuidam deles até eles crescerem, né? Muitas raças. Então, assim, a natureza, ela pode... Nós, humanos, podemos aprender muito com a natureza, né? Então, eu acredito que esses eventos que têm acontecido vêm trazer para nós algumas explicações extrafísicas, além da nossa compreensão física. Algumas delas aqui eu passei para vocês, né? Claro, fazem sentido em determinados momentos, que podem fazer sentido, mas quando esses eventos começam a pipocar em diversos lugares e nós começamos a analisar com mais profundidade, ficamos até sem explicação, né, sobre determinados fatos. Então, desde 2018 para cá, então, esse próprio movimento das ovelhas, dos animais, andar em círculo, você unindo esse comportamento dos animais com as leis divinas, né, com as leis que regem o planeta Terra, né, e com a espiritualidade, você pode entender que pode ser, sim, um sinal para a humanidade, né? Desde 2018 para cá, né, então eu acredito sim que foi um sinal em relação à doença que nós tivemos aí em 2020, né, que muitas pessoas acabaram partindo, né? Então foi um sinal, né, para que as pessoas, o próprio movimento circular, né, ele quer dizer para vocês, né, fiquem juntos, fiquem unidos, né, porque quando os animais também estão em bando na natureza, quando eles fazem algumas espécies fazem esse movimento circular também, é um movimento de proteção contra animais mais ferozes, contra uma outra raça que está ali querendo atacar, né? Então eles costumam se unir ali em bandos. Os próprios peixes, né, os peixinhos menores, eles fazem aquele círculo no mar, né, para se proteger ali dos tubarões, né? Os próprios animais aqui na Terra, esses aqui que foram citados, as ovelhas, né, as renas, é uma forma também de se protegerem, porque eles ficam mais fortes unidos, né? E essa é a mensagem que a humanidade pode traduzir, né? Então, fiquem unidos, porque fiquem preparados, porque eventos podem estar próximo a chegar até vocês. Então, se mantenham unidos, se mantenham fortes, né? Os mais fortes protegem os mais fracos. Isso eu estou falando em termos de humanidade, né? Então, esse é um dos sinais, né, que eu acredito muito que esses animais têm passado para nós, esse comportamento. Um outro ponto também que foi citado também na Bíblia, né, aquela passagem de Jesus, né, de quando aquele homem que estava ali com o espírito maligno, né, e ninguém estava conseguindo amarrar aquele homem, porque ele estava atormentado, ele estava ali tomado pelo espírito das trevas, e Jesus chegou até ele e perguntou quem era você, e ele disse, né, que eles eram uma legião, eram muitos, né? Então Jesus chegando perto dele, né, esse espírito, esse ser, na verdade, aquele homem que estava ali se ajoelhou, e a luz de Jesus era muito forte, né? E aqueles seres maléficos do mal acabaram se ajoelhando e pedindo para que eles fossem ali designados para
para os porcos que estavam ali, né? E assim Jesus o fez. Ele deu a ordem para que todos aqueles espíritos fossem ali incorporados, vamos dizer assim, nos porcos. E aqueles porcos, aquele homem depois ele ficou curado, né? Ele conseguiu a cura, que ninguém estava conseguindo, somente Jesus teve esse poder. E os porcos ficaram ali atormentados com a possessão daqueles espíritos. E naquele momento, os próprios porcos ficaram alucinados e correram em direção ali a um riacho, a um penhasco, e acabaram todos eles pulando no mar e morreram. Então essa é uma passagem bíblica também daqueles que acreditam que esses eventos podem também estar trazendo para nós um sinal, né, de reflexão para a humanidade, né? Um outro ponto também importante que foi algumas pessoas observaram e eu quis trazer também aqui para vocês, em relação àquele movimento das ovelhas, que ficou mais famoso, que foi o vídeo que mais apareceu na internet, né? Que foi numa fazenda, né? Lá na Mongólia, perto da China ali, e ali tinham vários currais, e justamente, se eu não me engano, em torno de 30, né? Cada um com as suas ovelhas lá. E o único que teve essa movimentação desses animais foi o 13, né? Foi o curral número 13. Então, se você trazer para um sinal em relação aqui ao Apocalipse número 13, né? Apocalipse 13, fala sobre né, a chegada aí do ser maligno, né? Tanto da terra quanto no mar, ou seja, eu estou falando aqui de uma forma mais alegórica, né? Dando só uma pincelada em relação a esse texto do Apocalipse, mas dizendo, né, que tanto o poder religioso quanto o poder político estariam vindo à tona para exercer um domínio aí da humanidade, só que de uma forma não tão iluminada, né? Então, pode ser sim um sinal para que possamos estar atentos ao que está acontecendo, né? Nós estamos vendo aí essas mudanças todas que estão acontecendo no planeta, no nosso país, né, aqui no Brasil, mas também em outros países, né? Essa mudança em todos os níveis, em todas as camadas sociais, em todos os sentidos, tanto na política, na economia, né, no meio religioso, muitas verdades sendo reveladas, né? E é o momento da separação, né, do joio e do trigo. Então, para concluir o nosso vídeo, eu fico com essa mensagem da natureza para nós, né, que possamos estar unidos neste momento do planeta, procurando deixar de lado o poder, deixar de lado a ganância, deixar de lado esses sentimentos de escravizar, né? Não tanto na parte econômica, financeira, mas mental, emocional, né? A todos que têm esse entendimento, a todos que estão à frente, né, das grandes massas, aqueles que estão à frente de seus subordinados, né, de seus irmãos nas empresas, no meio social, familiar, né, e em toda a sociedade, que possam estar unidos, cuidando uns dos outros de forma equilibrada, conscientes, né? E não esquecendo de cuidar dos nossos bichinhos, da natureza, né? De todo o nosso planeta, essa casa maravilhosa, esse planeta azul, né? Que nós vemos nas fotos, nos vídeos, nos filmes. É um planeta maravilhoso e nós, moradores, que estamos aqui nessa fase, em 2023, vivendo, que possamos cuidar nas pequenas atitudes,
nos pequenos pensamentos, nas intenções, nas rodas de orações. Seja qual religião você acredita, qual filosofia você acredita, que você possa utilizar esse poder da oração, esse poder da conexão com o divino e mentalizar coisas boas, mentalizar saúde, mentalizar muita paz para o nosso planeta, muita saúde para os nossos animais e para todos nós, né? Essa é a mensagem do nosso Grupo Luz Estrela Guia e nós nos encontramos nos próximos vídeos. Até mais, muita paz, fiquem todos na vibração da luz e do amor. Gratidão.